Oi, gente, muito bom dia. Como diz a Verônica, quem sabe erra ao vivo. Ó, a Verônica já tá entrando aí. Vamos. Nossa live terapia, todas as terças-feiras, 7h30 da manhã, 45 minutos de live. Às 8h15 a gente encerra. Então, para você que tem seus compromissos, já se organiza para estar aqui com a gente, para poder fazer as suas perguntas, para poder fazer parte aí dessa live que a gente quer trazer muito conteúdo para vocês, muito recurso, para que você mantenha uma saúde mental e emocional mais equilibrada para você poder fazer o que você quiser da sua vida, né? Com mais leveza, com mais facilidade. Outra coisa importante aqui do nosso horário. A gente sabe que esse horário não é um horário muito comercial aí, né? Mas é o horário que eu e a Verônica podemos. Bom dia, Verônica. Bom dia! Estou aqui falando que esse horário não é um horário muito comercial, né, para todo mundo, mas é o horário que nós duas conseguimos administrar melhor a família, administrar melhor o profissional. E para a gente estar aqui nessa live é como se fosse algo muito relaxante, viu, gente? Porque a gente gosta muito de falar, a gente tem essa natureza aí, né, Verônica, na gente, e a gente gosta muito de compartilhar. Então, é natural para a gente que a gente compartilhe, que a gente troque experiências. Isso a gente faz em qualquer lugar que a gente estiver, não é só no nosso trabalho, na nossa empresa, é em qualquer lugar realmente. É na família, é nas amizades, é num rolezinho. A gente tem essa natureza, né? Faz parte da nossa essência compartilhar informações, fazer trocas genuínas, positivas. Então, eu me vejo assim desde que eu sou gente, né? Imagino que a Verônica também, senão não estaria nessa profissão há tanto ano fazendo esse lindo trabalho que você faz, né, Vê? Então, Obrigada. gente, então, ó, pega seu banquinho aí, ou se você estiver dirigindo, se você for ouvir a gente aí enquanto você dirige, se você for ouvir a gente enquanto você faz uma caminhada, enquanto lava a louça, organiza a casa, fica à vontade, do seu jeito, no seu tempo, depois volta, assiste quantas vezes quiser, se esse assunto for algo que ficar umas coisinhas assim para poder voltar, porque hoje a gente vai falar sobre a importância da gente nomear as nossas emoções. O quanto que a gente nomear as emoções ajuda a gente a ter relacionamentos mais leves, menos problemáticos e confusos e conturbados, como a nossa comunicação fica mais assertiva, como que o estresse e a ansiedade diminuem, né? Como que a nossa tomada de decisão fica mais fácil quando a gente consegue nomear o que está acontecendo dentro da gente, né? Como que a gente consegue também descobrir os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos valores, as nossas necessidades. Então, assim, nomear emoções, nomear o que está acontecendo com a gente é tão importante quanto reconhecer os pensamentos loucos que ficam passando pela nossa mente sem muito sentido, né? Não sei se quem está ouvindo aqui já teve essa percepção de que os pensamentos acontecem automaticamente e eles vão brotando na mente da gente sem que a gente dê permissão, eles simplesmente acontecem. E assim também são as emoções, né? Elas simplesmente acontecem no nosso corpo, as sensações vão acontecendo, a gente vai tensionando, a gente vai soltando, vai amarrando o estômago, vai fazendo nó na garganta. Então, essas sensações, elas também são automáticas. E hoje, no cenário atual, a gente vê um grande holofote para os pensamentos e a importância dos pensamentos. E as pessoas sabem muito bem falar sobre os pensamentos, já teve o segredo, teve umas coisas aí que ajudou as pessoas a ganharem uma consciência sobre os pensamentos. E sobre a manipulação, sobre a gestão que nós podemos fazer sobre os nossos pensamentos. Mas eu vejo muito pouco as pessoas ensinando, mas como eu faço com essas emoções automáticas? Como manipular também as emoções para que a gente se sinta mais leve, para que a gente colha mesmo
benefícios, né, de compreender que pensamentos e emoções acontecem automaticamente, porém, o segundo pensamento e a segunda emoção eu já posso fazer alguma coisa com ele, né? Então, você saber isso já é algo gigantesco, já dentro de um processo de autoconhecimento. E aí, dona Verônica, né? A gente, para falar sobre isso, eu falei assim, Verônica, você é super especialista na live de hoje, porque eu e a Verônica, a gente fica. Quem está aqui em cima geralmente pergunta mais, e quem está embaixo responde mais, viu? Vocês que estão acompanhando a gente vai percebendo isso. Então, hoje a Verônica vai responder mais, né? Eu estou aqui para questionar, né? Questionar mais. E aí, eu acho que podia começar, Verônica, falando como você vê a importância desse nomear as emoções dentro do seu processo aí de trabalho, que o seu trabalho é esse, né? Você faz isso maravilhosamente bem. É isso que você faz, você ajuda as pessoas a compreender para que as emoções servem, como elas acontecem no corpo. O meu filho, gente, fez com a Verônica esse trabalho emocional, e aí ela tem um quadro lá no consultório dela que ela desenha a criança para no quadro, ela faz o desenho, igual a gente fazia o desenho do pé para ir comprar calçado. Aí a Verônica desenha a criança e aí ela fala raiva, depois que ela já fez toda a educação emocional. Ela fala raiva, aí a pessoa vai lá com a caneta vermelha e desenha onde a raiva aparece no corpo dela. É medo, aí a canetinha lá vai lá e desenha o medo. E aí no final a criança faz o mapeamento do corpo dela e como que as emoções acontecem. É a coisa mais, ó, coisa mais lindinha. E aí, com toda essa expertise que você já tem nesse assunto, nessa psicoeducação emocional, né? Como que você percebe a importância, então, da gente nomear as emoções, da gente pegar um tempinho aí do nosso viver, né? E aprender um pouco sobre as emoções, perceber como as emoções acontecem dentro da gente. Então vamos lá. Tudo isso que você falou trata-se de um processo. Então, assim, gente, é legal a gente enfatizar aqui. Eu sou psicóloga e a Patrícia é coach. Nós duas trabalhamos com desenvolvimento pessoal. Então, nós duas temos uma linguagem mais apropriada para cada profissão, porém a gente fala das mesmas coisas. Por que a gente está se juntando para fazer isso, né? A gente está vendo, nós estamos construindo aí uma dupla. Vamos lá. Então, qual é o objetivo aqui? A gente está construindo essa dupla para que a gente possa popularizar os nossos conhecimentos, ou seja, mandar para mais gente possível e não ficar apenas presa dentro de um consultório, tá? Então, aí estamos ok. Então, vocês vão ver que às vezes a gente fala nomes diferentes, mas é a mesma coisa, sabe? Eu não sei se isso é aipim ou se é mandioca. É a mesma coisa. Então, eu não sei se a gente foi muito feliz nesse exemplo culinário, né? Mas, enfim, então, tudo isso que a Paty está dizendo hoje, então a gente chama lá na TCC e a gente vai dando umas separadas, mas, gente, é separação só didática. Isso não é uma separação, primeiro eu sinto, depois eu penso, aí vem o pensamento automático, aí... Não, não é isso. É tudo junto e misturado, né? Tudo junto e misturado. Então, vamos lá. Já tem gente que estuda e já comprovou que a emoção vem antes do pensamento, né? E eu já disse isso em outros vídeos, outras lives, que a emoção é primária, ela é básica, ela é uma sensação no nosso corpo. Então, toda emoção tem a resposta fisiológica específica, né? E toda essa resposta fisiológica específica, ela vai fazer a gente tomar algumas atitudes específicas também. Olha só que interessante, né? E é isso que a Paty falou do mapa das emoções. Sim, depois que eu trabalhei separadamente as emoções básicas com as crianças, o que é o amor, a alegria, o nojo, a raiva, a tristeza, né? Aí nós vamos... Ih, faltou o medo, né? Medo, Aí tá buscando ele também. isso, nós vamos para o mapa das emoções. Que é ensinar para criança, se vocês olharem no meu Instagram, tem um monte de mapa de emoções, um monte, que vai virando uma bagunça, vai ficando tudo junto e misturado.
E tem criança que quer apagar e desenhar bonitinho. Eu falei, não, é assim mesmo. As emoções, elas não têm muito formato legal. Elas vêm, elas causam essa bagunça na gente, tem muita intensidade. Agora vamos lá, então contextualizei. E a pergunta da Paty é: qual a importância de nomear? Bem, a importância de nomear é que você está iniciando aí com a nomeação um processo de regulação emocional. Simples, eu podia só ter respondido isso, né? Mas não, eu vi a necessidade de dar essa contextualização, né? Porque sim, eu psicóloga, a Paty coach, nós duas trabalhamos com desenvolvimento pessoal e o que que a gente tem em comum? É isso que a gente está buscando, isso que a gente está trazendo para vocês. Então, por quê? Tem gente que tem, vamos falar bem a verdade, tem gente que tem preconceito com psicólogo e tem gente que tem preconceito com coach. E Menina, eu quero. isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Porque a impressão que dá é que as pessoas têm. Porque o coach, ele é meio que banalizadão, assim, né? É um Isso, surubão, né? O coach é um surubão. E a galera fala muito mal do coach e tal, mas engraçado como que tem gente que fala mal dos psicólogos também. Eu falei, gente, vocês são tudo louco. Vocês estão, os povo, gente estuda que nem uns doidos e vocês estão aí criticando ao invés de se tratar. Então, assim, gente, Muito bom. dois, Você sabe que eu tenho uma cliente que está comigo há um tempo e ela não aceita ir para o psicólogo, porque para ela o coach é como se ela não tivesse, porque ir para o psicólogo para ela é um atestado para loucura. E o coach é um atestado para você subir de nível. Eu acho muito interessante como que cada pessoa enxerga de um jeito, né? E tem e aí a gente gente, que olha e fala assim, Deus me livre, coach. Às vezes eu estou numa roda conhecendo gente e tal, e a pessoa não sabe o que eu faço, e a pessoa detona a profissão, aí depois eu falo, é interessante, eu sou. Adoro. é legal, é legal causar essa emoção de desconforto. É. Então, aí vamos entrar então nessa capacidade de nomear, né? A gente, quando eu penso, né, antigamente, quando as pessoas falavam mal de coach para mim, eu ficava muito assim, arrasada, sabe? Eu queria brigar, eu queria falar, eu queria provar, e eu queria mostrar o porquê, e por que que eu sou diferente desses daí do final de semana, por que que eu sou diferente do não sei o que, já começava aquele rolo, o que que eu tinha de diferente e tal. E aí, isso, na verdade, depois eu fui entender que era uma puta de uma frustração, né? E que eu reagia com raiva, É, né? Então, era bem legal. E hoje em dia, não. Hoje em dia, quando a pessoa fala algo nesse sentido para mim, hoje eu olho, eu ainda fico triste, porque é ruim, né? Não é uma sensação boa você ser recriminada, pelo seu nicho ser recriminado, então eu fico triste, mas eu não reajo mais com a raiva, né? Eu reajo sem a emoção, que é com a praticidade, que é conseguindo ser mais assertiva nas minhas colocações enquanto profissional. Então eu não ataco mais a opinião da outra pessoa, porque na verdade, quando a gente ataca a opinião da outra pessoa, a pessoa sente que ela está sendo atacada. Ela não sente que é opinião, né? Porque na verdade a opinião faz parte dela. Então é como se você estivesse atacando a pessoa. E aí a relação começa a ficar confusa, né? aí Falar, eis aí uma. eu tinha preconceito com coach até conhecer a Patrícia. Porque na verdade, aí voltando, né, essa importância de nomear, né? Quando eu entendo o que está acontecendo comigo, eu consigo me comunicar melhor. Eu consigo dizer, né? E é uma comunicação mais clara, é uma comunicação mais honesta, mais empática, porque você inclui a emoção, né? Eu Então, eu acho vejo muito isso. que eu vou fazer um adendo, eu acho que é uma comunicação que conecta. Então, quando a gente consegue expressar a emoção junto com o pensamento, eu acho que a gente consegue conectar, né? Perfeito. E aí, até exemplificando o que seria conectar o pensamento com o sentimento, eu penso assim, que quando a gente conversa com as pessoas, numa relação, como a gente aprendeu com mamãe e papai, sempre a gente, assim, a maioria, né, não todos, mas a maioria, a gente tá sempre falando da outra pessoa.
Verônica, você isso, Verônica, você aquilo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Eu acho que você tem que assim, a gente está sempre jogando para o outro, né? Ah, você tá estranho, você tá esquisita. Hã? E dando ordem. É, Geralmente, sim. A gente está sempre nomeando o outro, né? é, Então, quando a gente vai nomeando o outro e a gente vai dizendo sobre o comportamento do outro, sobre os valores do outro, o desejo do outro, a gente está, muitas vezes, muito acalorada. Então, ao invés de conectar, aquela outra pessoa recebe como uma afronta, que não deixa de ser uma conexão. Porque a gente vê quantos casais, quantos relacionamentos que perpetuam anos na porrada, bicho, na porrada. Mas por quê? Porque, de certa forma, a briga conecta também. é. Porque é uma forma de você ser vista, é uma forma de você ser olhado, né? E aí, quando a gente pensa em me nomear, quando eu conheço sobre mim, eu mudo, eu falo, Verônica, eu estou me sentindo frustrada. Eu me sinto triste porque eu investi muito tempo de conhecimento e de estudo nessa profissão para receber essa informação de que eu sou sei lá o quê, né? Esses nomes que dizem sobre o meu nicho profissional. Então, eu me sinto atacada, eu me sinto desvalorizada. E olha, eu tenho uma necessidade que é contribuir com as pessoas e eu não vejo necessidade de fazer um novo curso de psicologia. Eu já sou formada. Eu escolhi não fazer uma nova formação, mas fazer várias especializações. Então, quando eu consigo falar sobre mim, sobre o que eu penso e como eu me sinto, eu conecto com a pessoa que está ali me escutando, né? Então, isso para mim, nesses 7 anos, né, que eu estudo, eu já fiz uma faculdade na minha cabeça. Na minha cabeça, eu já tenho mais de 2 faculdades. Por quê? Porque eu estudo há muitos anos, mas eu estudo e eu me especializo em temas específicos que contribuem com o que eu quero, com o que eu escolhi. Só que eu só consigo tomar essa decisão se eu sei qual é a minha necessidade, se eu sei qual é o meu desejo. Então, eu, Patrícia, como profissional, o meu foco não é atender muitas pessoas e muitos processos de coaching. O meu anseio profissionalmente é criar produtos e serviços que contribuam com as pessoas. Então, eu entender isso me deixa confortável para não ir cursar mais uma faculdade de psicologia. Talvez eu cursaria jornalismo, talvez eu cursaria. Porque é o meu anseio. Então, se eu for estudar psicologia para poder atender o anseio das outras pessoas, eu vou ficar com raiva. Eu vou ficar frustrada, eu vou ficar Vamos. puta e eu não vou saber falar. Gente, vocês estão percebendo que a Patrícia está regulando aqui, né? Ela desregula e regula sozinha. Então, esse é um exemplo de regulação. É Ela isso. É isso que eu queria exemplificar para vocês. ao vivo e a cores, terapia, Você, porque a você, gente. você, vocês, deixa eu só fechar com essa sua fala. Uhum. É muito importante a gente compreender que quando a gente investe tempo em nós mesmos, né? Quando eu olho para o meu autoconhecimento, quem sabe erra ao vivo. É isso aí, Paulinho. Então, quando a gente investe esse tempo em nós, em nos compreender, em nos entender, a gente dá conta de expressar isso sem peso. Porque isso é o que é. E se eu aceito, se eu nomeio, né? Porque além de nomear, eu preciso aceitar isso que tem dentro de mim. Então, se eu nomeio, se eu aceito, eu vivo melhor. Porque daí eu perco aquela coisa de ter que dizer para os outros e impressionar, encantar, ser vista e todas essas considerações aí. E eu passo a viver mais confortável comigo, né? Manda, Verônica, a bola é sua. Vamos mandar. E aí, nós temos assim: vocês então viram a Patrícia ao vivo falando, né? Ela veio uma memória nela, né? Alguns flashes. Aí, algumas memórias de como eu já me senti desconfortável com pessoas falando mal de coaching. E eu também poderia começar a falar aqui de psicologia. Mas aí a gente
Então ela começa a nomear, ela começa a justificar com pensamentos, e não é só aquela justificativa vazia de quem está se defendendo. Ela faz isso e tipo assim, eu já superei, eu pensava assim, e agora eu penso assim. Eu já subi um degrau. Eu falo assim que uma das frases de TSH que a gente fala, né? Não, THS, terapia de habilidades sociais. Uma das que mais me marcaram é um conceito do Cabalo que começa assim, ó. Eu tenho direito e você tem o direito. Eu tenho direito de expressar minha opinião e você tem o direito de expressar a sua. E ok. E a hora que você começa a falar aí, mas eu me permiti, sim, gente, tudo bem, a gente sente. Então a gente precisa se perdoar mesmo. Então, sabe aquela hora assim, eu tô com raiva, eu tô com inveja, tô com ranço. Pega isso e o que que a gente vai fazer com isso? Então por que eu tô? Como que eu vou transformar essa inveja em admiração? Né? Porque a inveja pode fazer a gente querer destruir. E falando em estudo, eu ainda continuo estudando. Então eu tô fazendo agora eu tô fazendo terapia da compaixão. E, gente, é Ai, fantástico. que delícia. Inclusive é hoje à noite a minha aula. E tudo bem a gente sentir tudo isso. Não tem problema algum a gente sentir. A gente não vai ser menos humano. Nós não vamos ser menos competentes. Nós não vamos ser maldosos. Não vamos virar Fracos, fracos. fracos. E nem a gente vai pro inferno. Quer dizer, eu acho que não. Mas assim, não cabe aqui eu dizer isso. Mas é o condenar-se por sentir emoções desagradáveis. E as emoções desagradáveis são, a gente já disse aqui, são tão necessárias quanto as agradáveis. Sim, Elas sim. sempre vêm nos trazer um recado, né? Ou você muda algumas coisas, ou você reflete. Às vezes você só tem que mudar mesmo o seu pensamento. Porque às vezes o seu pensamento que está te trazendo sofrimento, que está alimentando aquela emoção, que está virando aquele sentimento. E aí depois vem a Miriam Rodrigues, né? A emoção alimentada por alguns pensamentos viram sentimentos, e os sentimentos alimentados por mais pensamentos viram estado de humor. Uhum. É como se fosse um ciclo, né? Sim. O corpo sente as emoções, a cabeça pensa. Aí joga de volta para o corpo. Imagina uma roda, o negócio está ali rolando. Isso, por isso que eu disse que aquela hora que não tem como a gente separar. Isso é uma separação didática. A gente não sabe o que vem primeiro. Aí vem a emoção desconfortável, eu pego um pensamento, aí eu transformo esse pensamento. Opa, tá chegando um sujeito aqui. Opa, chegaram dois sujeitos, gente. E o terceiro que chegou. É, para quem não sabe, os três estão com virose e eu tô em casa hoje. Mas vamos lá. Eles estão me distraindo. A gente pega. Ei, Verônica, eu quero ver agora você fazer a sua autorregulação. Fica à vontade. Nós estamos aqui assistindo. Irregular, gente. Irregular. Desregulei total. Tirei meu foco, estava aqui no meio de um raciocínio. Então vamos lá. Assim, isso acontece com qualquer pessoa. E pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento. Então, temos as emoções, que é o desconforto. Aí nós temos o pensamento, que aí vamos alimentando isso. Ó, é ao vivo. E aí a gente vai alimentando e isso pode se tornar um estado de humor. Mas assim, gente, não há nada de ruim. O melhor, o ideal é que a hora que a gente sinta o desconforto, silêncio. A hora que a gente sinta o desconforto, nós tenhamos a condição de reconhecer. E às vezes a gente não vai saber o nome. A gente não vai saber o nome da emoção. A gente falou, vocês estão ouvindo a tosse? Então aqui tem um, um coral de tosse. A gente não vai conseguir necessariamente reconhecer e já nomear de imediato. Às vezes a gente vai levar um tempo isso. Mas só da gente
Se permitir, aí vem agir com compaixão. Ok, eu posso sentir isso, eu tenho direito de sentir isso. E Sim, eu não preciso resolver isso agora também, eu posso resolver depois. sim. Não é o problema. Mas daí a importância da gente nomear, né? Porque se eu percebo que eu tô tensionada, se eu percebo, puxa, tensionei aqui. Peraí, mas o que eu tô fazendo agora? Peraí, agora eu preciso levar a criança para a escola, agora eu preciso chegar naquela reunião importante, agora eu preciso estar com a minha cabeça plena para fazer X coisa. Então, peraí, tá, tensionei, calma aí. Deixa eu acalmar isso aqui, porque agora eu vou fazer outras coisas, depois eu volto nessa tensão para poder ver o que que é isso. Então, quando a gente aprende que a emoção ela vem e ela passa, se a gente não der quórum para ela, ela vai passar, né? Só que ela não pode passar, você não pode ficar o tempo todo passando, porque vai chegar um momento em que isso vai virar vai ficar reprimido, e aí vai ser um problema que daí, tipo, vai vindo uma vez e vai te dominar. Então, você precisa estar consciente do que está acontecendo dentro de você. E quando eu falo nomear, é nesse sentido. O nomear no sentido de você compreender que tem coisas que acontecem dentro de você, sensações, como a Verônica disse, químicas, físicas, que acontecem dentro de você, você querendo ou não. Assim como pensamentos acontecem na sua cabeça, você querendo ou não. Então, a gente naturalizar o sentir e o pensar e aprender que a gente pode não manter um diálogo ativo com esses pensamentos e sentimentos, mas sim se tornar observador desses pensamentos e sentimentos, já é um passo gigantesco, porque é assim que a gente nomeia. E aí, Verônica, eu queria falar mais um assunto isso que eu quero te perguntar mesmo. Ontem, numa sessão que eu estava de coach com o cliente, ele trouxe um assunto em relação a uma determinada pessoa, em que ele se sentia responsável por essa pessoa, porque essa pessoa está muito triste, está pensando em suicídio, e não sei o que tal. E ele estava muito arrasado me contando. Ele ia me contando assim, ai, tipo, com aquele pesar, né, de impotência. Aí eu falei assim para ele, eu falei, quanto de 0 a 10 você está se sentindo responsável pela felicidade dessa determinada pessoa? Ele falou assim, hoje 10. Aí eu falei assim, nossa, 10. Eu falei, ok. Eu falei assim, deixa eu te dar uma informação. Eu tenho 2 filhos de 12 e 13 anos. Eu não me sinto 10 responsável por eles. Aí ele Como falou, assim? não? Como assim? Eu falei, não, não me sinto. Eu falei, porque tem a parte deles, né? Tem o que é a responsabilidade deles. Tem a minha responsabilidade como mãe, mas tem a responsabilidade deles quanto filhos, né? Quanto pessoas, como donos da própria vida deles. E aí eu olhei para ele e falei assim, eu te dizendo isso que eu acabei de te dizer, você acha justo com você tá se sentindo 10 responsável pela vida, pela felicidade dessa outra pessoa? Aí ele pensou, ele falou, não, não acho justo comigo, mas mesmo assim eu não consigo deixar de sentir. Aí eu falei, excelente, então vamos nomear isso que você está sentindo? E aí a gente foi para um trabalho dele perceber que a tristeza que ele sente não precisa necessariamente ser uma responsabilidade pela vida do outro. Mas ele tem o Sim, direito de ficar triste, frustrado, e muitas vezes estar triste, frustrado, impotente e incapaz é um aprendizado que a gente precisa ter como ser humano, que a gente não vai dar conta de resolver mesmo o mundo. Né? E a tristeza, ela aparece para isso. E aí a gente foi conversando sobre isso. E aí eu queria te perguntar, quando uma pessoa se sente responsável pela vida do outro, ao invés de perceber que é uma tristeza, essa responsabilidade, ela entra como uma emoção, ela é um comportamento. Como que você falaria isso para uma pessoa que talvez esteja passando exatamente isso? Tipo, está se sentindo responsável por produzir resultados, ao invés de estar ali reconhecendo o que está acontecendo dentro dela. ó, é uma pergunta bem complexa, mas vamos lá, vamos tentar responder. Isso. Nesse Uhum. caso específico, né, que é, é uma responsabilidade pela felicidade de alguém, eu costumo dizer, inclusive, que é muita pretensão. Opa,
como assim, Verônica? Pretensão. Como assim? Você acha que você tem tanto poder assim? Então começa aí. A segunda a pessoa precisa se reconhecer, opa, de fato, eu não tenho tanto poder assim. Eu não tenho poder de causar felicidade nos outros, né? O meu comportamento, ele e o meu máximo, eu tenho um limite. Eu tenho um limite. Por isso que eu falo assim, ué, você não é tão potente assim. Aí a pessoa, nossa, né? Por quê? Porque você tem o seu limite. E aí é uma questão de valor, né? É uma crença isso. A gente não está falando só de um pensamento, de uma emoção. A gente está falando de uma crença. Em terapia, nós levaríamos a pessoa a pensar de onde surgiu aquela crença. Por que que ela se acha responsável por aquela pessoa? Entende? Daí a gente vai estar falando de algo mais profundo. Aí a gente vai ter que investigar na história dela o porquê daquela crença. Essas crenças são essas certezas que a gente tem e que daí a gente vai ver que no fundo não são certezas. São certezas que nos fazem sofrer. Então, quando a gente começa a organizar as coisas, então isso para que você fez é terapêutico, por quê? Porque vai começar a organizar. Eu vou colocar a emoção tristeza aqui, ok. Tudo bem eu sentir essa tristeza. Tudo bem eu me comover. Tudo bem eu me lamentar pela tristeza dele, da outra pessoa. Tudo bem. Tudo bem eu pensar quanto isso é triste, a pessoa querer tirar a própria vida. Tudo bem. Porém, eu tenho os meus limites. Na verdade, eu não posso mandar na vida da outra pessoa. Mesmo os pais não têm condições de mandar completamente. Eu sempre brinco com as crianças. Brinco não, falo a verdade, né? Eu falo, ó, tem algumas coisas que a mamãe, o papai, ou a sua mãe e seu pai, falo para paciente também, não podem fazer por você. Eles não podem se alimentar por você. Eles não podem dormir para você. Eles não podem fazer xixi e cocô para você. E nem estudar para você. Então, se a gente for parar para pensar nisso, a gente já falou, opa, eu tenho realmente grandes limites. Aí eu falo, eu posso oferecer a comida. Eu posso comprar, preparar e oferecer, mas eu não posso comer. Eu posso levar você ao médico, eu posso verificar qual medicação você vai tomar, eu posso te dar a medicação, mas eu não posso tomar para você. Então, Perfeito. essa organização, então tá, você está triste, porque uma pessoa que você gosta muito está passando por problemas sérios, mas não está ao seu alcance resolver isso. Não é seu. Esse o que você pode fazer é acolher essa pessoa, você pode talvez consolar, mas aí você não pode estar na pele dela e tomar todas as decisões por ela. E Não aí sei o se eu sofrimento tá aí, né? E tá aí que ali, nasce o sofrimento, né? Porque daí a gente quer fazer algo que não está sobre o nosso alcance. tá sobre o nosso alcance. Aí é a hora que eu falo assim, ó, hello, tira a capinha de Superman. É Você isso não aí. tem tanto poder assim. Porque às vezes quando a gente acha que a gente consegue resolver o problema de todo mundo, a gente acha que a gente tem superpoder, gente. E não tem, nós somos limitados. E Limitados. e isso funciona para relacionamentos, né, de marido e mulher. Isso funciona para relacionamentos dentro do seu serviço. Isso funciona porque quando você entende que você não pode tomar a decisão pelo outro, só te resta tomar a decisão por você. E muitas vezes a gente deixa de tomar a decisão por nós porque a gente está muito ocupada, tipo, tomando decisão na vida dos outros, né? E a nossa, que é o que nos cabe, a gente vai deixando de lado. Então tem muita coisa que a gente quer fazer, que a gente quer olhar e que a gente precisa nomear como desejo, se dar permissão para se realizar como indivíduo. E isso vai precisar que você tome decisões, né? Então, nessa tomada de decisões que você abre mão da vida do outro, você acaba ganhando a sua própria autonomia de volta. Então, eu E, acho muito importante esse processo. e quando você recebe a sua autonomia,
Quando você consegue se responsabilizar pela sua vida, você acaba ajudando mais o outro. Pensa, você ajuda muito mais o outro quando você consegue se organizar, porque aí você tem condições de ajudar o outro, que é, de novo, o paralelo com o avião lá. Então, máscaras de oxigênio irão cair. Primeiro você põe a sua, aí depois você põe da outra pessoa. Sim. Porque não adianta você pôr na outra pessoa e não colocar em você. É, e isso tem sido muito dito, né, da gente se dar a permissão de se olhar primeiro, principalmente nós mulheres, né? As pessoas geralmente que têm esse anseio mais familiar, né? Nós que temos esse desejo, tem muitos homens que têm desejo de ser família também. Então, esse desejo familiar acaba fazendo com que a gente, em algum momento, a gente se desconecte da gente para poder ficar nesse coletivo. A gente se entende como um todo. E a gente precisa voltar a se enxergar como indivíduo, se esse é seu caso, né? Você se voltar a se enxergar como indivíduo para depois fazer parte de um grupo novamente. Porque às vezes a gente fica com tanta vontade de ser parte de grupos e de casais, e de família, e de amizade, e tudo isso, que a gente acaba esquecendo da nossa individualidade. Então é muito importante esse resgate, né? Para a gente poder ter o equilíbrio entre o que é o nosso individual e o que é o nosso coletivo, né? Como se fosse uma planilhinha mesmo, né? A administradora, a cabeça da administradora funciona em gráficos. E aí, muito legal a gente poder reconhecer que precisamos ter equilíbrio entre o que é individual e o que é social, né? Porque se a gente não para nomear, se a gente não para se olhar, se a gente não para se escutar, vai ser muito difícil a gente ter relações verdadeiras com as pessoas, sem tantos mal entendidos, vai ser difícil a gente ter uma comunicação mais clara e assertiva, né? Ter tomada de decisões melhores, vamos dizer assim, né? Diminuir mesmo o conflito da vida de uma maneira geral. Então, para mim, quando a gente olha para a gente aprende a se nomear, a se olhar, eu acredito que a gente diminui drasticamente o volume de conflitos na vida da gente. E o coletivo, o coletivo Ó, individual. a gente tem sete minutos para a gente encerrar. Você gostaria de fazer as suas considerações finais, as suas dicas de como as pessoas podem começar a dar os primeiros passos para esse longo processo chamado autoconhecimento, nomear o que eu percebo, né, o que eu sinto, o que eu penso. Quais são os primeiros passos? Eu penso assim, aquele desconforto, né? Então, você conseguir perceber o desconforto e dê o nome que você conseguir para o desconforto. Porque a gente que é da área, a gente consegue. Não, isso é raiva, isso é nojo, isso é medo, isso não é. Eu, então, né, faço esse jogo fechar. Aí os meus filhos também fazem já, porque convivem com isso. Eles falam, mamãe, eu falaram pro professor de futsal, eu tô com medo, meu coração, ó, tá batendo aqui, eu não quero entrar agora em quadra. Mãe. Né? Aí, ele tava me corrigindo aqui, mãe. Então, então isso faz parte da questão do autoconhecimento. Então, eu acho que a pessoa não precisa ter medo de errar. Eu acho que essa é uma grande dica. No começo você vai errar, no começo você vai pensar errado, no começo você vai nomear errado. Mas, gente, é fazendo que vai se aprendendo. Então, eu conheço pessoas que nunca fez terapia, pessoas que são muito sábias, né? Pessoas assim, eu que vivi muito no meio rural e ainda vivo, sabe aquela pessoa assim que a sabedoria e nunca mal foi para a cidade um dia. Mal conseguiu ter acesso a conhecimentos, mas talvez sejam pessoas mais centradas nelas, né? Aí a gente não vai conseguir fazer essa pesquisa agora. Mas assim, então o autoconhecimento, o autocontrole, independe de nível e classe social e nível de instrução, né? Independe. E aqui eu acho que a gente está popularizando isso. A gente está ensinando pouco a pouco nomes que podem ser dados.
e o quanto você vai se beneficiar sobre isso. O quanto você vai se validar, deixar-se viver isso. Os pais precisam muito de autoconhecimento para lidar com a criança. Às vezes eu vejo que a gente encaminha os pais para a terapia e eles ficam, ah, mas eu trouxe o guri para consertar, ela me manda para terapia. Não, gente. O autoconhecimento, o autoconhecimento é necessário para tudo, né? Para tudo. Tem outros profissionais aí que eu ouço falando às vezes que falam assim, ah, se você tem um manual de instrução para muitas coisas, se você vai se aprimorar do conhecimento para um carro, para um aparelho eletrônico, por que você não vai para usar você mesmo? Né? Então, para você se usar, você tem que se conhecer. E você ter o seu melhor potencial, você precisa se conhecer. E para isso nós temos, gente, as ferramentas da Paty, eu também tenho um curso, né, que está na plataforma Hotmart. Hoje à noite tem outra live com a psiquiatra Carolina Gomes. A gente vai falar, vai ser bem legal. A gente vai falar sobre o processo diagnóstico de crianças e adolescentes, que a gente, com certeza, a gente vai precisar falar sobre autoconhecimento também. Então, ó, não tenha medo de mergulhar em você mesmo. Esse eu acho o meu grande recado. Isso aí. Mergulhe-se em você mesmo e você vai descobrir todo esse universo. O que eu quero deixar de dica aí para poder fechar, gente, é criar rotinas. Eu acho que quando a gente cria rotina, quando a gente está aprendendo a fazer algo novo, aquela coisa nova, ela não vai brilhar na nossa frente, a gente vai executar. A gente vai ter que ter um pouquinho de dedicação para ela fazer parte da nossa vida. Então, se você é uma pessoa que entendeu a importância do autoconhecimento, pega um caderno ou baixa o nosso aplicativo do Oi, né, que você vai poder... aplicativos, de maneira geral, tem muitos recursos online. Bloco de notas no seu celular é um caderno, né? Então, vê o que é possível para você, mas crie um horário, determine um momento no seu dia para você poder fazer do seu dia dias melhores, né? Fazer da sua vida dias melhores através dessa produção de rotina que você vai conseguir fazer por você. Porque na nossa rotina tem tudo para todo mundo, a gente executa tudo para todo mundo e a gente não tem um tempo para a gente. Então, isso serve para todas as pessoas, a gente tem que ter um tempo para a gente. E tempo para a gente não assistindo televisão, né? Um tempo para a gente com a gente, de verdade. Seja na academia, seja um momento de meditação, mas um momento que é você com você, e não com um monte de gente, né? Você com você, o momento que você para acalmar seus pensamentos, para olhar para você, para suas sensações. Uma outra dica, tenha listas de palavras para você ir nomeando, para você não precisar pensar todas as vezes. Porque lá no Oi, no nosso aplicativo, as pessoas escrevem, né, Verônica, o que elas estão percebendo, o que elas estão sentindo, elas fazem toda uma dinâmica. E aí teve muitas pessoas falaram assim para mim, Paty, cansa demais fazer isso. Sim, cansa, é um movimento novo, não é normal, não é natural para você, então cansa mesmo. E então, às vezes, se você tiver uma lista de palavras, você consegue fazer pensando menos, mas você sem deixar de pensar em você, mas gastando menos energia, né? Porque o seu cérebro, para fazer algo novo, ele cansa mesmo, né? Porque ele quer fazer o que é o piloto automático, que é o basicão. Então, a gente ter essa lista de palavras talvez pode facilitar, a gente pensar nesse diário emocional, esses recursos digitais que eu acho que faz muita diferença, né? E uma outra coisa que foi como eu aprendi, né? Foi como eu consegui fazer melhor a minha própria nomeação, foi escutando as pessoas. Então eu ia para os lugares e eu pensava, não vou falar nada, não vou falar nada, porque eu falo pra caramba, quem me conhece sabe, é desenfreado. Eu vou embora. Se a pessoa gente, eu tenho assunto para horas. E aí eu ia para o lugar e eu falava assim, hoje eu não vou falar, hoje eu só vou escutar. E aí eu sentava, a pessoa ia falando e eu ia ficando, tipo, se a pessoa parava de falar, eu fazia a pessoa muito curiosa, né? Eu fazia uma pergunta. E dessa pergunta a pessoa continuava falando e eu ficava escutando.
Porque daí, muitas vezes, a gente consegue identificar no outro o que muitas vezes a gente não consegue ver na gente. Então, essa também é uma dica que eu acho que vale demais para poder fazer esse processo de começar a nomear. Porque daí a pessoa aponta, você cria identificação, você fala, eu acho que isso aí eu também, acho que eu também percebo isso, né? Ô, gente, antes de eu encerrar aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém que ainda está na live aí quer fazer alguma pergunta? Vamos fechar. 8h16. Passamos 1 minuto. Semana passada, eu não consegui compartilhar com a Patrícia, ficou salvo só no meu Instagram. Eu não Não, mas consegui. ó, tenta agora. Eu vou fechar aqui, eu vou compartilhar contigo. E você vai lá na live da semana passada e tenta compartilhar comigo, às vezes dá certo. Na primeira live eu não consegui compartilhar com você. E aí depois Tá, eu voltei lá e eu consegui, lembra? lembro. Vou tentar de novo. Isso. Oi, gente, é isso. Que legal, que bom. Mais uma terça-feira. Estamos juntas, né, Vê? Pra É. te ver, live pra te ver, pra te ver, pra te ver. Live E a terça-feira que vem a gente tá junto de novo. A Verônica tem live hoje à noite. Como vocês sabem, acesse o nosso Linktree. Tem um monte de produto, de conteúdo, de coisas para vocês aproveitarem, viu? Claudinha, chegou no final, amor, vai ficar gravada. É, Beijos. beijo.